E aí, tudo bem? Hoje vamos responder a pergunta: o dom da palavra existe ou é um mito? Meu nome é Daniel e eu ajudo pessoas a chegar ao sucesso falando em público, de preferência se divertindo com isso. E eu te digo, volta e meia chega alguém pra mim e fala: mas é que você tem o dom da palavra, eu não tenho. E agora eu tô aqui pra afirmar pra você categoricamente, com esses olhos aqui falando: não é um dom. O dom da palavra dá um trabalhão e você pode chegar lá também. Eu concordo com você que algumas pessoas têm mais carisma que outras. Embora isso não signifique que essa pessoa vai desenvolver o dom da palavra. Ela pode ter um pouquinho na frente. É verdade que outras pessoas hipnotizam, enquanto a maioria deshipnotiza as pessoas. Né? Hipnotiza ao contrário. Começa a falar, a pessoa fica hipnotizada nos próprios pensamentos. Mas, o que acontece? Essas pessoas que têm o dom da palavra, elas seguem padrões comuns, elas têm uma boa narrativa, elas contam histórias, tem coisas que elas fazem iguais. E as pessoas que têm o dom de deshipnotizar, elas também têm um padrão, tem uma regra para você deshipnotizar as pessoas. Qual é a regra principal, que eu mais não gosto? Que é o seguinte: você pega lá as informações que você juntou para sua apresentação, espalha ao longo do tempo igual orégano em pizza, e serve meio fria. E aí, as pessoas ficam quase que imediatamente deshipnotizadas, já que elas gastam a energia da atenção muito rapidamente. Agora, o caminho para você ter esse dom, o caminho para você nascer com esse dom, também está disponível para você. Afinal de contas, não é mistério, né? Não é mistério algum. Você vai precisar trabalhar as coisas que são comuns. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, básico. Não existe uma boa apresentação sem uma boa história. E a grande maioria das apresentações que eu vejo por aí não tem uma história, não tem nenhuma história. Né? As pessoas pensam que isso é muito bobo, isso é aquilo. Acaba não botando a história, coloca suas informações para soar mais profissional. Não existe isso. E olha, isso é só a primeira dica, a dica mais essencial que existe. E a maioria das pessoas não coloca. Ou seja, estão trabalhando para quê? Deshipnotizar a plateia, para desconectar a plateia. As pessoas que conectam, pode olhar 100%. Se tivesse 150% delas, 150% delas usariam uma história. Só para dar um exemplo, só para ficar na primeira. Então, você pode olhar para uma pessoa que faz isso e falar: tem o dom da palavra. Então, não vou deixar você na pista, vou colocar aqui um arquétipo simples, tá? Um esqueleto simples de uma apresentação que pessoas que têm o dom da palavra usam. Tá? Simples, assim. Você pode começar problema-solução, né? Uma apresentação de problema-solução vai ajudar mais, já que as pessoas querem resolver o problema. Então vamos lá, coloca o problema, conta uma história de contexto do problema que ilustra o problema. Né? Coloca a informação suficiente para a pessoa resolver o problema, dá um exemplo. Traz uma solução para isso, conta uma história que ilustra a solução. Depois, as pessoas vão achar que a solução não é para elas. Então, você traz um passo simples, algo simples para as pessoas começarem e acharem que é possível. Se você tiver, no fim, uma história de sucesso depois da solução, melhor ainda. Então, vamos lá. Recapitulando. Problema, história de contextualização. Informação para resolver o problema. Exemplo, solução, história da solução e um passo simples, uma história de sucesso. Não é tão simples assim, você vai ter que quebrar a cuca, né? Mas todo mundo que tem o dom da palavra quebra a cuca. Então, fica aí para você. É um caminho, o primeiro caminho, para você já sentir uma diferença na forma que as pessoas vão se conectar com você. Agora, se você quer ter o dom da palavra sem quebrar a cuca, sem gastar fosfato, aí é impossível, né? Como qualquer coisa que você desenvolve e joga em alto nível, você vai precisar treinar, vai precisar reforçar, vai precisar errar. Você vai descobrir o que funciona, o que não funciona. E isso aí, só entrando em campo. Só entrando em campo, fiote. Só indo lá, só quebrando a cara, só vendo as pessoas reagindo diante de você e tal. Cansei de fazer apresentações, tentando seguir isso, com informações incríveis que eu trabalhava, que eu pesquisava, trabalhava os slides, ficava lindo e tal. E eu ia lá, falava, dava o coração, saía exausto. E aí depois, e aí, como é que foi? Muito obrigado pelo que você falou, adorei o seu exemplo, adorei a sua história, que era só o que ficava na cabeça das pessoas. Daí eu ficava imaginando, caramba, então, a pessoa que traz só a informação, mal traz o exemplo, não traz história, o que fica na cabeça delas?
nada, não é? Nada. Então, guarda aí, guarda esse arquétipo, esse esqueleto vai te ajudar. Afinal de contas, a gente não está lá só para contar a história, a gente está lá para trazer informações, mas as informações vão funcionar melhor se elas estiverem montadas numa narrativa rica de âncoras, né? De exemplos, de história e tal. E aí você vai ver que o tal do dom da palavra está muito mais perto do que você imagina. Mas tem que quebrar a cuca, tá bom? Nunca combinado? Quebra a cuca aí e aí você vai ver nascendo, se desenvolvendo esse dom dentro de você, se conectando muito mais com as pessoas. Você vai se divertir muito mais e as pessoas também. Afinal de contas, se divertir em conjunto é muito mais legal, né? Se você curtiu, curta aí, coloca aí, clica aí no curtir, clica aí no sininho para receber as atualizações. Eu quero que você tenha o dom da palavra e é possível, é viável para você. Afinal de contas, estamos na campanha #AbaixoAChatice e para isso precisamos de mais gente capazes de animar, de encorajar as pessoas e não deixá-las chateadas. Então, por favor, se junta aí no bonde, se junta aí na turma e vamos lá revolucionar esses palcos que estão extremamente chatos, tá bom? Conto com você desenvolvendo o seu dom. Então, curte aí, comenta aí se quiser saber algo e eu vou tentar responder nos próximos. Um abraço, tchau, tchau, divirta-se!